Como que funciona a mente de um vencedor? Você é especialista... Epa, alguém falou aí. Quem falou? Como a minha. Amém. Está vendo a resposta? Então a mentalidade de um vencedor. Como funciona isso? Como funciona a nossa mente? Nós somos mais do que vencedores, amém? Então nós vamos ler sobre isso e vamos mergulhar nisso, vamos entender um pouco mais sobre isso. Na verdade, vamos rever esses conceitos, até porque quando a gente conversa sobre vitória, entenda uma coisa. Quando nós entendemos sobre vitória, o que significa vitória para nós? É muito importante você ter isso em sua mente, porque a palavra vitória, ou conceito, ou significado de vitória, ela pode ser diferente de acordo com o pensamento de cada um, da vida de cada um, ok? E aí você precisa estar muito atento a tudo isso, porque, por exemplo, tem gente que olha a palavra vitória, ou eu sou vitorioso, justamente porque acha que ela é uma pessoa que conquistou muitas coisas na área financeira, na vida financeira, e aí, por isso, então, é uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa que conquistou muitas coisas. Eu acho que tem que dar um mute aí, querido, no violão e no outro microfone. Só dá um. Onde está vermelhinho, você apaga e deixa sem vermelhinho. Alguém que vá lá, por favor, e saiba, por favor, só auxiliar. Beleza. Obrigado, filhão. E aí, queridos, o que acontece? Quando a gente tem essa mentalidade, a mentalidade correta em relação ao que é vitória, ao que é ser vencedor, o que significa isso em nossa vida, não somente aquela coisa voltada para aquilo que é financeiro, né, voltada para aquilo que é conquistar, né, riquezas, aí eu sou uma pessoa vitoriosa. Você pode entender e você pode aprender que um vitorioso necessariamente não é isso. Você não tem recursos, mas tem uma mente de vitorioso? Amém? Talvez você não tenha recursos financeiros, talvez não tanto assim, talvez você ainda vá alcançar muita coisa, se Deus permitir, mas você já é um vitorioso. Depende do conceito de cada um em relação à palavra vitória. Agora vamos ler o texto, então, Romanos, muito conhecido esse texto da palavra de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, ora, todo mundo sabe desse texto, né? Já leu sobre isso. Se Deus é por nós, quem será contra? Quem é louco para ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Aí ele vai dizer, exatamente inspirado pelo Espírito para a gente, o que Deus fez por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça, o quê? Todas as coisas. Ele faz uma pergunta. Ele não está fazendo uma afirmação, ele está fazendo uma pergunta. Vocês entendem isso? Vocês estão compreendendo isso? Vocês creem nisso? É isso que ele está fazendo, ele não está fazendo uma afirmação. Ele está fazendo uma pergunta para saber se o povo está compreendendo e se está crendo nisso. Se ele foi capaz de dar o próprio filho por nós, ele não poupou o seu próprio filho, como não dará com ele graciosamente, ou seja, de graça, todas as coisas? Amém, queridos? Você está aí comigo? Vamos lá? Quem fará então acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí ele vai declarar, né? A célebre frase, inspirada pelo Espírito, clássica para todos nós. Mas em todas estas coisas, ou seja, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, ou seja, em todas essas coisas, somos o quê? Mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia. E por meio de quem? Por meio daquele que nos amou, Jesus. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Quando nós pensamos em mente de vitorioso, mente de vencedor, mentalidade de vencedor, como funciona a mente de um vencedor, de um conquistador, queridos, nós temos muitos modelos na Bíblia. Muitos modelos na Bíblia nós podemos encontrar. E um desses grandes modelos, pelo menos para mim, e eu gostaria de compartilhar com você, é a pessoa de Caleb. Lembra de Caleb? Lembra de Josué e Caleb? Então Caleb, para mim, é daquelas pessoas que ele conseguiu se distinguir dentro da sua geração, na mentalidade que ele tinha, na mente que ele tinha, como que ele pensava, como ele via as coisas. Em Números capítulo 14, versículos de 6 a 9, vamos lá em Números capítulo 14, abra sua Bíblia aí. Nós lemos o seguinte: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é o quê? Excelente, é muito boa. Estou lá em Números 14, ok? De 6 a 9. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, já era, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Não tenha medo deles. E aí você percebe Caleb diante de uma situação de incredulidade, uma situação hostil, uma situação onde aquele povo estava sendo alimentado por palavras de desânimo, alimentado por palavras de incredulidade, porque você sabe da história, você que conhece a história sabe que 12 homens foram espiar a terra prometida, voltaram com uma série de resultados de colheita, uma série de coisas, e daqueles 12 homens, apenas Josué e Caleb tiveram uma visão otimista, vitoriosa, conquistadora. Não era simplesmente uma visão otimista, né? Não era assim, vamos em frente, como se fosse uma coisa meio mente positivista, né? Que nós vemos muito hoje, aquela mensagem que você passa, você pode, você conquista, pode ir tranquilo. Não, não é simplesmente isso, essa mente, né? essa ideia humanista de ser, de conquistador. Não, escuta isso, querido. Caleb, ele estava firmado naquilo que Deus havia dito. Ele estava na sua mente de forma muito clara. Pessoal, fique tranquilo, vocês estão ficando incrédulos, olha só, Deus está conosco. Nós vamos derrotá-los. Eles podem ser gigantes, eles podem ser muito maiores em números do que nós, podem ser mais fortes aparentemente do que nós, mas nós temos Deus conosco. E aí você vai dizer, eu já sei disso, amém. Então por que você está parado no seu lugar e não está conquistando? Por que você não está avançando? Por que você está aí parado ainda? E aquele povo que estava ali, eles viviam debaixo de uma dúvida. Eles tinham, na verdade, aqueles 10 espias conseguiram incentivar o povo, levantar o povo contra Moisés, porque eles tinham a certeza não da vitória, eles tinham a certeza de uma derrota. E aí quando a gente olha um pouco a vida de Caleb, nós vamos encontrar alguns segredos na mente de um vencedor. Eu vou te passar rapidamente alguns segredos na mente de um vencedor. Primeiro segredo na mente de um vencedor é a humildade. O que Caleb fez? Quando ele ouviu aqueles discursos todos e o povo estava inflamado já com a certeza de uma derrota,
A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes diante daquilo que ele estava assistindo. Rasgar as vestes está entre os judeus relacionado a um momento de emoção extremamente forte. Como no caso de Caleb, foi uma atitude de profunda angústia. Ele estava se humilhando, dizendo: Senhor, misericórdia daquilo que eu estou ouvindo agora. Por favor, se humilhem diante do Senhor. Porque Caleb sabia, queridos, ele conhecia o coração do Pai. Ele sabia que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Aos humildes ele dá graça. Então alguém com uma mentalidade vitoriosa, vencedora, ela reconhece os seus limites, ela reconhece suas fragilidades, ela reconhece que ela pode ir até um ponto e ela depende de Deus em toda a sua vida. Ela não se coloca numa posição de saber mais do que os outros, e às vezes até teologicamente, às vezes até profissionalmente, sempre soberano, vamos dizer assim, orgulhoso de tudo que sabe fazer. Não, ele sabe reconhecer que Deus é Deus que o guia em todas as coisas. Ele reconhece que o poder vem do Senhor, e ninguém consegue se manter firme diante de muitas oposições, se não buscar esse renovo da graça de Deus todos os dias. Ninguém consegue fazer isso. É por isso que é necessário a gente reservar o nosso tempo de oração. Por isso que é necessário a gente reservar o nosso tempo com Deus. A gente pensa que ter esse momento a sós com Deus, de oração, de leitura da Bíblia, é como se fosse apenas um passatempo para a gente, ou então um cumprimento de alguma coisa religiosa, porque senão Deus não vai nos abençoar. Não é nada disso, queridos. Na verdade, é você ampliar o seu conhecimento a respeito de Deus e ampliar o conhecimento sobre você mesmo. Mas como assim, pastor? Ora, a Bíblia é como espelho para nós. Então o que a Bíblia faz? Quando a gente lê a palavra de Deus, ela reflete quem somos. Ela mostra quem somos. E nesse mostrar, nesse revelar, nesse reconhecimento nós crescemos diante de Deus. Então a mentalidade de um vencedor passa pela humildade. Não adianta eu chegar aqui e achar que sou melhor, que eu consigo sozinho, que eu posso, que eu vou vencer sozinho, que eu consigo todas as coisas, sem me humilhar diante do Senhor, sem reconhecer que há pessoas que são importantes para mim junto comigo. Não adianta chegar aqui como pastor e falar que, olha, nós vamos conquistar, mesmo que você não queira, nós vamos vencer. Não, querido, você é importante. Você é importante dentro desse processo. Nenhum líder de célula pode dizer: nós vamos vencer mesmo sem você. Não, querido, você também é importante. Deus te colocou junto. Deus não te colocou separado. Deus te colocou para você vencer junto. Deus te colocou aqui agora para que juntos nós possamos vencer. Por vezes você pode estar passando por um desânimo, por vezes você pode estar passando por algumas situações contrárias, mas se você reconhecer suas fragilidades, se humilhar e saber que Deus pode te fortalecer, e você sabe disso, e que o irmão que está ao teu lado aí pode também te ajudar, nós vamos ter uma mente de vencedor, ou de vencedores. Nós teremos uma mente, uma mentalidade de vencedores. Caleb sabia que a vitória não viria porque ele era bom, porque ele era um bom administrador, porque ele tinha uma posição, uma ideia positiva das coisas, um pensamento positivo. Não, tudo dá certo na vida. Ele sabia que tinha guerra, que tinha batalha, que tinha que enfrentar gigantes, tinha que pegar a espada, tinha que construir as coisas, tinha que se esforçar. Não era meramente um pensamento positivo, eu vou lá e vou conquistar, não. Tinha um esforço, e ele reconhecia a sua dependência diante do Senhor. Segundo segredo, vamos lá. Segundo segredo de uma mente de um vencedor: ele sempre coloca seu foco no lado bom das circunstâncias
mesmo quando a adversidade é a mais evidente. A Bíblia diz o seguinte, Jesus falou, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. É claro para nós, que você sabe disso, que Caleb e Josué, eles viram os mesmos gigantes que os 10 também viram. Eles viram a mesma terra que os 10 também viram. Eles viram os mesmos desafios que os outros viram. Eles viram tudo o que poderia acontecer. Eles viram tudo, justamente o que os 12 viram, ou seja, os 10 viram, que estavam ali murmurando, que estavam ali reclamando, que estavam dizendo que não seriam capazes. Os 2 também viram. Eles viram a mesma coisa, mas eles tiveram visões espirituais diferentes. Os 10 viram o que Josué e Caleb viram. Gigantes, terra difícil, eram como gafanhotos, são inúmeros, não tem como a gente vencer, não tem gente como derrotar, é um povo de guerra, é um povo de batalha, eles são mais fortes do que nós, todos eles viram a mesma coisa. Mas os olhos de um vencedor, ele consegue ver além, ele consegue enxergar além, não no sentido de além como os derrotados lá enxergaram. Eles eram derrotados porque eles não colocaram os pés na terra prometida. Quem colocou foi Josué e Caleb. Eles não conseguiram colocar. Eles foram rejeitados pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, ao ver a mesma coisa, eles tiveram uma visão pessimista das coisas, uma visão de derrota, enquanto 2 tiveram uma visão de conquista. Por quê? Por que isso? Porque os seus olhos estavam voltados para Deus. Você vê a circunstância contrária. Você vê a mesma coisa que sua esposa vê, que seu esposo vê, que seu irmão vê, que seu familiar vê. Você está vendo a mesma coisa. Mas os olhos de um vencedor, eles não estão voltados nesse momento de adversidade somente para a adversidade. Os olhos de um vencedor estão voltados para aquilo que Deus pode fazer, para aquilo que Deus pode realizar, para aquilo que Deus pode construir. E aí você vai me perguntar, mas o que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer? Tudo. Qualquer coisa. Se é da vontade dele, ele vai fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Você acha que você vai impedir alguma coisa? Você acha que os 10 iriam impedir de Deus cumprir sua promessa? Não. Sabe o que Deus fez com os 10? Riscou da lista. A fila vai andar. A fila vai andar, vai entrar outra no seu lugar. Porque Deus riscou. Tanto que a gente sempre faz uma brincadeira. Dos 12 espias que foram enviados lá para espiar a terra, através de Moisés enviou, quais são os seus nomes? Você nunca vai lembrar o nome dos 10, você não sabe. Você só lembra o nome de 2. De Josué e Caleb. Por que você só lembra o nome dos 2? Porque gente derrotada, ela morre na história. Ela fica para trás. Ela é esquecida. Mas a mentalidade de um vencedor, queridos, ele vê as dificuldades, ele sabe dos desafios, ele entende dos desafios, ele percebe, ele não é uma pessoa que vai se aventurando. Posso todas as coisas daquele que me fortalece, vou ali agora na agência lá da Mercedes e vou comprar um carro zero para mim, se você tiver, claro, né? Para bancar lá seu crédito para isso, mas enfim, o carro que você quiser. Não, por quê? Por quê? Porque Deus disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu posso todas as coisas, então eu posso todas as coisas. Isso aí não é um vencedor. Você está tentando o Senhor, você está sendo orgulhoso, soberbo, nada a ver com a vontade de Deus. Não que Deus não possa fazer isso, queridos. Mas aquele que tem a mentalidade de vencedor, ele sempre tem os olhos voltados para tudo que está ao seu redor. Ele não está desligado das dificuldades, dos desafios,
daquilo que vai acontecer, Ele sabe das possibilidades. Quando você está construindo alguma coisa, quando você está lidando com alguma coisa, você quer ver um exemplo bem prático para isso? A igreja de Jesus, uma igreja local, por exemplo. Eu até falei aqui esses dias, quanto você ganha para estar aqui? Quanto você recebe para estar aqui? Quanto você recebe para estar dançando, para estar tocando, para estar ministrando, para estar fazendo isso, fazendo aquilo? Nada. É porque eu já recebi. Não é porque eu vou receber, é porque eu já recebi. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Eu entendo, eu tenho a visão espiritual disso. Eu tenho a visão não só do local, não só das paredes, do prédio, do instrumento. Eu tenho a visão espiritual do que o que eu estou fazendo alcança muito mais do que eu imagino. Porque quem está fazendo isso é o Senhor. É Deus que está fazendo. Então, os vencedores, eles têm uma visão nas promessas da palavra de Deus. Se Deus falou, essa terra é a terra que eu darei a vocês. Deus já tinha falado, eu darei a vocês. Ora, se Deus falou que iria dar, quem vai impedir? E aí nós estamos aqui numa igreja local, então nós estamos num desafio, entre aspas, de construção. E a gente está correndo, o máximo que a gente pode. Eu estou aqui, e aí eu já mandei, hoje antes de sair de casa, faltava poucos minutos para sair de casa, mandando para o nosso arquiteto aqui, o João, que está na faculdade agora, filho do pastor Lúcio, quando ele está aqui tocando bateria, baterista também. E aí ele está lá na faculdade, eu falei, João, manda para mim o projeto das salas aqui, que você já tinha mandado. Eu acho que eu apaguei tudo do meu celular, não sei o que eu fiz, porque eu tenho que replanejar aqui, fazer mudar aqui o planejamento das salas, porque eu já estou pensando em alguns aspectos do projeto recomeçar, como é que nós vamos fazer, o mercado solidário, e as salas de aula, a sala das crianças. Haja sala para tanta coisa. Deus vai ter que fazer uma multiplicação, esticar isso aqui, irmãos. De tantas coisas, porque não para, o processo não para. Eu estava aqui ontem dando aula online, queridos. E aí, você que está lá do outro lado assistindo uma aula online, não sabe, mas tem uma fita de crepe segurando o microfone aqui, tem um negócio quebrado segurando o celular ali, na minha frente. Ali atrás você está vendo o quadrinho lá, né? Aquelas coisas tudo arrumadinho, mas na sua frente você não faz ideia do que está na frente ali. A papelada em cima da mesa, é microfone e o fio rolado do outro lado. Se eu tropeçar aqui, eu derrubo o negócio lá com a perna paradinha. Agora você já sabe. Seria engraçado alguém filmar assim a gente fazendo as coisas, porque dá a impressão que você está no estúdio, né? Ainda tranquei a porta, falei assim, não entre, porque se entrar vai atrapalhar o som aqui. Botei uma placa bem grande lá. Então essas coisas, por quê? O que a gente vê com isso, querido? Eu vejo e falo isso de coração. Eu vejo as pessoas chegando aqui, a igreja aberta durante todos os dias da semana, e as pessoas chegando para ser atendido por um psicólogo, por um psicanalista, por um pastor, por uma pastora, sendo liberto, sendo restaurado, sendo salvo. Você necessitado, eu necessitado de alguma coisa, está aqui alguém para te atender, para te ajudar. Ter o seu discipulador para poder te ajudar nos momentos que você não pode estar aqui. Então a gente já visualiza, eu já visualizo esse espaço aqui, por exemplo, dali daquela parede até lá, isso aqui vai ser uma sala única, pelo menos o projeto inicial. Então aqui vai ser a sala dos encontros que nós vamos fazer, encontros com Deus. Então esse espaço aqui vai ter um número limitado de cadeiras, umas 60 parece, então até 60 pessoas poderão estar aqui participando do encontro com Deus. Então nós vamos ter um espaço para encontro com Deus, para alguns seminários mais específicos, com pouca gente, os treinamentos. Isso tudo eu vou visualizando, querido. Eu já estou vendo. Aí eu já sei, tem desafio? Tem. Tem dinheiro? Tem, porque Deus vai mandar. Eu já sei que tem. Tem gente que vai abandonar? Tem. Tem gente que vai desanimar? Tem. Tem gente que vai chegar? Vai. Tem gente que vai. Tem gente que vem. Mas a gente continua olhando. Porque se a gente não olhar com isso, a gente para. A gente desanima, a gente deixa para lá. Vou fazer outra coisa. Tem outras coisas mais importantes. E aí você vai administrando tudo isso.
Isso você tem que administrar na sua mente, porque não é fácil. A mente de um vencedor, ele tem o mesmo olhar que os outros têm. Ou melhor, ele vê as mesmas coisas que o outro vê. Mas a sua visão é ampla, não está limitada à dificuldade. Se eu parar para ficar só olhando o que pode acontecer de ruim, ou os problemas que vão acontecer, ou os problemas que acontecem, você e eu não vamos a lugar nenhum. Então nós vamos tem os desafios, tem as contas para pagar, tem coisas para administrar, é obra para administrar, compras para fazer, e isso e aquilo, e tem família para cuidar. E tem discipulado para fazer. E a gente está desde domingo direto, queridos, sem parar. E é discipulado, e vai no Rio, leva um no hospital, e volta, não sei o quê, e volta e compra material. A Bíblia esses dias até chegou para mim e falou: pai, você precisa pedir alguém para te ajudar a comprar material, porque é toda hora, e vai para lá e bota. E aí você enche o carro de cimento, de saco de cimento, de terra. Você sabe que o carro também pastoral e dos filhos do pastor sai para isso, né? A gente bota saco de cimento, né, aquela coisa toda. Você que gosta do seu carro, né, é uma delícia você colocar sacos de cimento no carro. Você bota 150 quilos, 200 quilos, e pega a carretinha e vai, e o outro ajuda. E assim vai, nós não vamos parar. Por quê? Porque a gente está olhando lá na frente. Pastor, e se Jesus voltar? Amém. Que ele volte. Amém. Mas enquanto ele não volta, a gente vai seguir em frente. Amém? Por último, queridos. Último segredo, vamos lá. A consciência de que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu vou repetir isso. Caleb falou o seguinte, deixa eu repetir, né? A consciência de que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Caleb fala no versículo 8 algo interessante, ele disse para o povo: se o Senhor se agradar de nós, nos fará herdar essa terra. Então isso revela duas verdades. Primeiro é a consciência da necessidade da aprovação de Deus. Eu preciso estar ciente da aprovação de Deus. Segundo, a confiança na ação sobrenatural de Deus. Então eu tenho a consciência de que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos realizando, está aprovado por Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na igreja, vamos falar da nossa vida aqui. Nós temos as nossas escolas. Temos CBR, todos os domingos, que é a Escola Bíblica Renovar. Temos para adultos, temos para adolescentes, temos para crianças, temos online, presencial. Nós temos a Escola de Treinamento Ministerial toda segunda-feira agora, uma nova turma que começou nessa segunda-feira. Temos ali cerca de uns 40 alunos, mais ou menos, totalmente online o curso. Você pode participar do curso. Aí fez o ETM, você tem as outras escolas. Então ontem eu estava aqui com a escola de pastores online, o pastor Arthur, o pastor Alessandro estavam ali com a escola de servos em outra sala, o pastor Jorge estava lá na escola de evangelistas, lá no Internato Júlio Lima, a pastora, me lembra agora aí, me ajuda aí, pastor Marcos estava com a escola de mestres também lá no Internato Júlio Lima. Aos domingos a pastora Maura está aqui com a escola de profetas. Esqueci de alguma? E a escola de missões vai surgir daqui a pouco. E nós estamos aí, trilhando esse caminho. E por que nós estamos... E às vezes eu lembro que quando a gente estava começando a escola, todo mundo preocupado. Não, o pessoal vai se matricular, não vai se matricular. Não, o povo tem que se matricular, que o povo tem que não sei o quê. Eu falei, irmãos, olha só. A vida é cercada de escolhas. A vida são escolhas. Cada um escolhe o que quer. Eu escolhi fazer isso. E vou seguir em frente. É assim que eu vou fazer. Então eu determinei em meu coração, eu vou fazer e vou. Só se Deus falar não. Se Deus falar não, glória a Deus, é a vontade dele, vamos seguir em frente. Então quando eu tenho a consciência, é a vontade do Senhor,
Poxa, ensinar a palavra de Deus, será que é a vontade dele? Eu preciso perguntar isso para ele? Não, claro que não. Então não preciso perguntar se é a vontade de Deus. O método está bem elaborado? Está excelente, queridos. Você de casa, você pode participar de um curso, sentado no sofá da sua casa, com um prato de comida na mão, se quiser. Às vezes sentado na sua cama, ou na sua sala, sei lá onde você estiver. Você pode vir aqui de forma presencial, participar de uma aula. Olha a preocupação que nós temos no ensino. Então Deus está aprovando sim. E aí, e agora? Agora eu confio na ação sobrenatural de Deus. Aí o pastor Sandro me manda uma listagem agora de 90 pessoas matriculadas nas escolas. 90 discípulos matriculados nas escolas. E isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Porque eu confio na ação sobrenatural de Deus. Eu vou fazer o que Ele mandou fazer e simplesmente vou descansar. Vou cumprir o propósito. Você também precisa entender isso. Caleb, ele sabia que, embora tivessem que enfrentar os inimigos, Deus era quem os colocaria naquela terra. E ele sabia que a bênção, o preço da bênção era a fidelidade. Por isso ele disse para os desistentes: não sejam rebeldes contra o Senhor. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Quando a gente traça um caminho paralelo àquilo que Deus tem para nós estamos sendo rebeldes. E a nossa mentalidade não é de vencedor. Deus nos desafiou, queridos. A gente está aqui na quarta, olha o nome. Quarta de quê? Quarta da perseverança. Que vontade de parar. Quarta da perseverança. Aí você chega aqui domingo, claro que hoje é um dia típico, né, queridos? Nós temos irmãos, inclusive o nosso irmão Wilson, por exemplo, está no hospital, fez uma cirurgia hoje, plantou algo na sua coluna que precisava, um tratamento bastante complexo, que ele está fazendo tratamento, está internado, fez a cirurgia, está tudo bem, provavelmente amanhã terá alta, e vai começar um novo tratamento na sua vida. Uma tecnologia nova agora, tratamento de nível de dores, né? E é o último nível para ele, por exemplo. Ele não existe hoje nada na ciência acima disso. Ele conseguiu pelo plano, implantou eu esqueci o nome que tem, coloca aqui na coluna. Não é nem uma prótese, é um aparelho mesmo. É como se fosse um marca-passo para a coluna. Então ele tem alguns problemas nos nervos, né? Que é resultado de algumas cirurgias mal realizadas no passado, e ele sente dores 24 horas por dia. Você imagina sentir dor 24 horas por dia, sem parar. Às vezes intensa, às vezes um pouquinho menor, e às vezes intensa, então vai e volta sem parar. Você tem que ter muita garra, meu irmão, para aguentar. Então agora implantou um sistema que ele tem uma bateria, não vai passar nem no banco, né? Na porta do banco. Aí tem uma bateria, não brinquei com ele ainda, mas vou brincar. Já está ouvindo agora, né? Deve estar ali online, se bobear. E aí ele joga como se choque, né? Para poder o nervo, é como se fosse choque que vai dando. Para poder, aquele choque para amenizar a dor. Olha que tecnologia, né, queridos? Eu não estou explicando aqui por lufas do que é o negócio, né? Eu não entendo. Mas saí, líder de célula, discipulador, estava ontem lá na escola de pastores online assistindo aula. Porque se você não tiver a visão lá na frente, você para aqui mesmo, querido. Porque você tem todas as justificativas do mundo para dizer, pastor, agora não. Mas está aí, firme e forte. Nossa vida é cercada disso, queridos. É constantemente isso. Você verá a mesma coisa que aquele que não conquistou, o que conquistou, viu. Vai depender de você. O que você vai fazer com isso? Deus tem uma aliança conosco. Por isso que Caleb disse, espera aí, gente, Deus está conosco.
Vocês não estão vendo isso, não? Vocês estão vendo que Deus está conosco? Muitas vezes tem muita gente que acha que Deus só está no meio de uma igreja local quando tem as evidências, né, dos dons, aquela coisa, né, de curas, como se não acontecesse curas. Você não faz ideia de quantas curas Deus tem feito em nosso meio. Só que aqui não é palco de show, querido. E nem recrimino quem faça isso. De vez em quando venham aqui, testemunha, alguém fala, estou compartilhando agora da vitória do Wilson, porque é uma cirurgia extremamente complexa e difícil de conquistar, e ele conquistou. Deus abriu essa porta para ele. Muitos anos esperando. E tantas outras coisas que a gente pode testemunhar aqui. O aparelho só vai ser ligado daqui a 15 dias. Está na fase da adaptação que ele vai entrar agora. Você fazer até um tratamento da mente para poder ter o aparelho no corpo, para você ter uma ideia. Não é nada fácil. Mas tem a mentalidade de vencedor? Tem. Porque senão teria desistido já de viver. Então a gente não pode desistir tão fácil assim. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. A gente não pode desistir tão fácil assim. Eu estava falando da quarta da perseverança, né? Quarta da perseverança. Parece que Deus, Ele só deixou a gente colocar esse nome para a gente não desistir. Parece que Ele fez isso assim, vou botar esse nome, vocês vão falar esse nome, vocês vão pensar quarta da perseverança, vai ser só janeiro, fevereiro e um pouquinho de março. Aí toda vez eu falei, hoje, Abílio, eu acho que a gente vai ter que... Não pode parar a quarta da perseverança. Por quê? Porque é a quarta da perseverança. Meu Deus do céu. Onde foi que... O que eu fiz? Eu não fiz nada. Porque aí Deus deu a ideia, e agora? Agora Ele está testando a mim e está testando você. Pastor, aí eu pensei, peraí, gente, são muitas ocupações, né? Caramba, eu cheguei aqui hoje, está o pessoal aqui ensaiando de teatro. Tanto que a gente tomou um susto, deram um grito aqui dentro hoje. A gente chegou aqui, meu Deus. Estava ensaiando aí para Páscoa, né? Para Páscoa. E aí a gente estava, eu chegando, já está a turma, já teve gente que já veio do trabalho correndo, veio da escola, vem para cá e tal. Perseverança. E a gente, poxa, tem líder de célula, amanhã tem célula. Depois tem discipulado. Sabe o que a gente começa a perceber, queridos? Que quando a gente folga muito, a gente fica meio acomodado. Parece que nós, soldados, nós temos que ter guerra. A gente tem que ser desafiado o tempo todo. Até que hoje eu recebi uma coisa que parece engraçada, mas tem um fundo de verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu coloquei no grupo da equipe aí. Acho que foi até a pastora Natália que postou. Não, foi o pastor Marcos. Ele até mandou, né? Crente sincero aqui de um grupo, né? Daniel dormiu na cova dos leões. Pedro dormiu na prisão. Jesus dormiu numa tempestade. Não importam as circunstâncias, você também pode tirar uma soneca. Não se esqueça disso. Brincando, ele quer dizer, você também pode descansar, meu filho, fica tranquilo. Quando você precisa descansar, descanse. Talvez você esteja em casa e hoje não veio para cá, porque você chegou extremamente cansado do seu trabalho, não teve força para chegar. Você não é pecador por isso não, irmão. Você não é um derrotado por isso, não é assim que funciona. A gente compreende essas coisas, respeita. Tem hora que vai ter que ser no esforço, querido. Às vezes eu brinco com a Eliana e falo assim, pastor não tem escolha, irmão. Se tiver com diarreia, vai ter que vir para cá. Se tiver com dor de dente, se não combinou com ninguém pregar, vai ter que vir para cá. Se tiver com virose, não deu tempo de falar, vai ter que dar o jeito dele. Mas quando você não é o pastor da igreja local responsável, nem sempre você vai fazer isso. Mas eu sei que você é mais que vencedor também. Porque Deus nos dá aquilo que a gente pode suportar.
Então eu conto com você na próxima quarta-feira, conto com você no próximo domingo, porque você é importante para todos nós aqui. Sua presença aqui, querido, não é para você tocar bateria, nem tocar teclado, para suprir a necessidade da igreja, não, porque a sua presença aqui é mais importante do que o instrumento, do que o microfone, do que o equipamento que está ali. Você pode ajudar ali no som, você pode fazer uma porção de coisas. A sua presença é que nos ajuda, um ajuda o outro aqui. Nós somos a quarta da perseverança, e a gente vai ser provado na perseverança. Então aguente, meu irmão. Quem mandou vocês inventarem isso? Agora é suporte. Agora vamos até quando? Diz, eu não sei dizer. Por mim já tinha parado. Por mim eu já falei, não, agora é o tempo das células. Eu já falei isso várias vezes com os discípulos. Aí alguns, não. E a pastora Irené me perguntou esses dias, pastor, a quarta da perseverança vai continuar? Eu falei, pastora, eu perguntei ao Espírito Santo. Não estou brincando não, falei sério. Eu perguntei ao Espírito Santo, só que ele não me respondeu. E é sério mesmo, eu perguntei várias vezes, Espírito Santo, um fala isso, outro fala isso, eu penso isso, eu também, eu fico com dó, sabe que é o coração de pastor? Eu fico com dó, caramba, o líder de célula está trabalhando, aí vai lá, tem quarta-feira, tem não sei o que, a gente fica com dó. Aí o pastor Arthur, pastor Alessandro, semana passada, olha, isso aqui não pode parar não, hein? Então sabe o que a gente vai fazer? Vamos seguir, queridos. Quando o Espírito nos der direção, Ele vai dar direção para todo mundo. O que Ele der para mim, vai dar para você, vai dar paz no meu coração, vai dar paz no seu. Por quê? Porque o Espírito que habita em mim é o mesmo que habita em você. Então quando Ele revela a mim, Ele vai revelar a você. Quando Ele falar assim, pode parar, agora é o tempo de outra coisa. Aí Ele vai dizer isso para mim, para você, para todos nós. E nós vamos ficar em paz. Simples assim. Enquanto isso, vamos seguir em frente. Porque Deus mandou a gente seguir em frente. É o último recado que nós recebemos lá atrás é a quarta da perseverança, tá? Então, falou mais nada, e agora? Para agora que eu quero ver. Seja como o Caleb, querido. Pessoa humilde. Coloque o seu foco nas coisas, do lado bom das circunstâncias, mesmo tendo a visão das adversidades, e tenha consciência de que quem tem compromisso com Deus, de que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você tem a aprovação de Deus, siga em frente, meu querido. Vamos seguir em frente em nome de Jesus. Se Deus está aprovando, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente com as células, vamos seguir em frente com o discipulado, vamos seguir em frente com as escolas, vamos seguir em frente com as celebrações de domingo, vamos seguir em frente com as escolas de domingo, vamos seguir em frente com as redes, vamos seguir em frente com as quartas da perseverança, vamos seguir em frente com a construção, vamos seguir em frente com a consolidação, vamos seguir em frente com os ensaios para Páscoa, vamos seguir em frente com os ensaios do louvor, ensaios de dança, vamos seguir em frente com os treinamentos, vamos seguir em frente, anunciando o reino de Jesus, até que Ele venha. Assim funciona uma igreja local. É assim que funciona. Vamos seguir em frente. Segure a mão do seu irmão, querido, em nome de Jesus. E vamos orar. E vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos levantar. Em nome do Senhor Jesus. Queria chamar aqui o pastor Arthur para fazer essa oração. Nós vamos fazer uma oração de concordância. Nós vamos levantar a nossa voz em concordância. Somos um no Senhor. Amém? E vamos seguir em frente.